bem, mais uma terça-feira estamos juntos e, como eu sempre digo, é uma alegria a gente se reunir toda terça-feira, né? E para começar, então, a nossa noite de hoje, a nossa reunião abençoada, hoje é o Alexandre que vai fazer a nossa oração de abertura, tá bom? Vou virar a câmera para ele. Aí, Ale. Olha, o pessoal daí de trás está sendo filmado, tá? Meu bom Deus, a gente te agradece. Agradeço Mais essa oportunidade de ficar aqui junto, reunido, em seu nome, para cuidar dos ensinamentos de Jesus, que vem dar para a gente, a palavra da vida. E a importância do amor, do perdão, da busca, do consenso, do entendimento, da empatia, do carinho. Protege, meu bom Deus, a todos nós. Ilumina todos os que vieram aqui para ensinar e os que vieram aqui para aprender. Protege, meu bom Deus. Ilumine e ampara os que vieram aqui porque precisam da tua ajuda e dá força, sabedoria, capacita os que vieram aqui para cuidar e para amparar. Ilumina, meu bom Deus, a todos nós. Ampara os trabalhos e os estudos de hoje. Faz todo esse amor no coração de cada um de nós. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, depois dessa prece tão linda, então a gente dá início à apresentação do estudo de hoje. E, como a gente sempre lembra, né, a segunda terça-feira do mês, que é a de hoje, é dia de tratamento espiritual aqui na casa. E o tratamento espiritual, muitos já sabem, é o dia em que os espíritos se sentem acolhidos, têm a oportunidade de se manifestar, têm a oportunidade de serem ouvidos, de estabelecerem algum diálogo, aqueles que quiserem, efetivamente. E assim o plano espiritual trabalha, e nós, os encarnados, somos veículos para essas manifestações. E o nosso centro sempre trata esses espíritos que aqui comparecem, diferente de muitos outros lugares que são chamados de obsessores, e com o tempo esses obsessores, essa palavra obsessor acabou ganhando uma conotação um pouco depreciativa. E, na verdade, por orientação espiritual, nós aqui no centro, nós os chamamos de amigos perdidos na ignorância, porque são justamente esses os amigos que são perdidos: a ignorância do bem, a ignorância do amor, a ignorância de que existe sempre a possibilidade de serem ouvidos, de serem acolhidos, e é isso que a gente busca fazer aqui, e vibrar sempre, trabalhar sempre naquilo que o nome desse centro traduz, que é simplesmente amor. E, normalmente, nos dias de tratamento espiritual, que seria realmente o acolhimento desses nossos amigos perdidos na ignorância, a gente sempre fala, né, busca trazer o tema relativo a isso, e a gente sempre aborda a questão de, mas esse amigo perdido na ignorância está me fazendo mal, eu estou sentindo mal, eu estou sentindo que estou sendo prejudicado, estão acontecendo coisas, eu acho que deve ser uma influência obsessora, enfim. E aí
é muito comum que aconteça, muitos, claro, já têm o entendimento de que as coisas não são exatamente assim, mas muitos ainda pensam que é simplesmente afastar, tirar de perto, querer mandar embora essas energias. E a gente vai aprendendo, quanto mais a gente estuda a doutrina espírita, que a melhor coisa a se fazer é dar a oportunidade de essas energias se manifestarem e elas poderem também aprender um pouco mais. E quando a gente fala sobre as pessoas que eventualmente estejam se sentindo com companhias e essas companhias não estão sendo desejadas, a gente fala também sobre a lei da atração, ou seja, as energias se afinizam, então se alguma energia ruim está do meu lado, é porque eu também estou emanando uma energia na mesma frequência, e eu até costumo falar, né, já falei outras vezes, a analogia que a gente faz sobre as ondas que os rádios emitem e que as rádios, as emissoras da programação emitem ondas, e os rádios são os aparelhos que, sintonizados, emitindo também a mesma frequência, entram em sintonia, então a manifestação da programação daquela emissora se manifesta. Então, nós também somos assim, na medida em que nós estamos emitindo vibrações de uma determinada frequência, outras frequências similares podem entrar na nossa mesma faixa vibratória. Isso muitas vezes pode ser que traga para a pessoa que fique só preso a um conceito mais raso, a ideia de culpa, a ideia de, mas espera aí, então se eu tenho um amigo perdido na ignorância do meu lado, é porque eu também estou vibrando numa frequência mais densa. E a gente precisa sempre fazer a nossa educação espiritual e para isso a gente vai estudando. E a doutrina espírita vai nos trazendo muitas elucidações a esse respeito. Então, a gente precisa ir tirando esses conceitos de culpa, no sentido de que a gente vai começando a entender como isso acontece e o que é possível fazer para que a gente possa ter um pouco mais de harmonia quando essa nossa harmonia está sendo afetada, né? E, normalmente, em dias de tratamento espiritual, a gente fala bastante sobre essa questão da vibração, da atração, e na ideia de pensar o que eu poderia estudar, o que eu poderia preparar para poder a gente conversar hoje, me veio a ideia exatamente sobre esse tema, né? Nós e as nossas companhias espirituais. Porém, para ficar um pouquinho diferente do que a gente sempre fala sobre essa questão da vibração, e até para poder trazer uma situação mais prática e como essas coisas aconteceram num determinado momento, e a gente, através de acontecimentos práticos, a gente tira lições preciosas. E aí, pesquisando, eu encontrei numa das edições da Revista Espírita, só abrindo um parênteses aqui, imagino que muitos saibam que Léon Hippolyte Denisard Rivail, o pedagogo francês que depois adotou o pseudônimo de Allan Kardec, ele foi fazendo todo o trabalho de codificação da doutrina, lançou o Livro dos Espíritos com as perguntas e respostas em 1857, e, ao mesmo tempo, logo em seguida, né, que ele tinha lançado esse livro, ele também fundou a Sociedade Espírita de Paris e também havia edição de edições da Revista Espírita. E nessas revistas espíritas, as edições, elas iam trazendo comunicações recebidas em diferentes lugares. Kardec tinha contatos com muitas pessoas, não só na França, como em outros países, não só dentro das cidades da França, como em outros países também, a Alemanha, a Áustria, a Espanha, e ele recebia mensagens diversas de médiuns que tinham trazido mensagens dos espíritos. E aí ele publicava. E muitas vezes acontecia, inclusive, de haver cartas
relatando acontecimentos nos grupos espíritas que foram se formando ao longo do tempo, a partir do lançamento do Livro dos Espíritos. Eram grupos que se dispunham a estudar o Livro dos Espíritos, a desenvolver o conhecimento sobre a doutrina espírita. E esses grupos, eles trocavam correspondência, enviavam relatos para Kardec, e muitos deles eram publicados nas edições da Revista Espírita, justamente como uma forma de trazer ao conhecimento de mais gente as experiências pelas quais muitas pessoas estavam passando em diferentes lugares, né? Porque a gente sabe que os fenômenos espíritos, manifestações dos espíritos, elas sempre ocorreram. Porém, a partir da edição de O Livro dos Espíritos, aí já começou a ficar mais explicáveis muitas das ocorrências. E aí, numa dessas revistas, de 1865, eu peguei um compilado que a gente pode consultar, na internet a gente acha, na edição do ano um compilado da edição do ano de 1865, eu selecionei 2 casos. Um de janeiro, que foi publicado em janeiro de 1865, e outro que foi publicado em julho de 1865. E aí eu vou trazer a historinha de cada um deles, tomara que dê tempo dos 2, porque aqui no presencial, quando a gente faz a apresentação, eu só consegui falar com detalhes a primeira história, que eu fui muito detalhista, mas eu vou buscar ser mais sucinta para contar para vocês. Então, é assim. Em 1864, no princípio de 1864, numa pequena cidade da França chamada Marmande, havia uma menina de 13 anos, filha do senhor Laurent, o nome dela era Valentine. Ela tinha 13 anos e as crises que ela passou a ter estavam chamando muito a atenção de toda a comunidade, estavam causando muita comoção. Por quê? Porque essas crises que acometiam essa menina, elas eram muito violentas. Ela se debatia tão fortemente e aí, se deixassem solta, ela se autoflagelava, ela batia a cabeça em todos os lugares. Para conseguir contê-la, eram necessários 5 homens. E mesmo assim, ainda tinham dificuldades, porque ela era tomada de uma força tamanha que ela se debatia, o máximo que ela conseguia ficar era com a cabeça solta, de resto eles tentando segurá-la, braços, pernas, o corpo que podia, e mesmo assim, muitas vezes, ela ainda de alguma forma conseguia agredir, mordendo, puxando roupas, até rasgando roupa daqueles que a seguravam. E eram tão fortes essas crises que isso começou a ser, né, divulgado, as pessoas todas começaram a falar desses fatos. Aí a família chamou médicos. Os médicos aplicaram tudo que eles conheciam na época. Éter, anestésico, medicamentos, sanguessugas atrás da orelha. Então, tem todos esses relatos na revista que está contando este caso. E nada resolvia, as crises se repetiam. Durante essas crises, os médicos chegaram a medir a pulsação da menina, estava tudo regular, aparentemente, fisicamente, ela não tinha nada. E depois também que a crise passava, ela não se lembrava de nada, ela só se espantava de ver tanta gente ao redor dela. Então, realmente, eram crises muito violentas, né? Uma vez eles chamaram um cura, um padre de uma paróquia vizinha, e esse cura, ele receitou um pó branco para poder ser administrado à menina, falou que ia rezar uma missa, e no dia seguinte dela ter tomado o tal do pó branco, deles terem rezado a missa, no dia seguinte a menina teve 14 crises seguidas, uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Então, nada havia que fizesse sucesso para livrar essa menina dessas crises tão violentas. E, durante esse tempo,
esse espírita, que é uma pessoa que narrou essa história e mandou esse relato para o Kardec, né? Ele disse que ele era parte de um grupo de espíritos que se dedicavam a estudar a doutrina espírita, e numa dessas reuniões, sabendo, né, já se contava, já se movimentava tudo na cidade a respeito do caso dessa menina, eles rezaram aos espíritos perguntando o que era aquilo, né? E os espíritos, os guias protetores da casa, informaram que era necessário que o espírito era um caso de obsessão extremamente grave e que eles deveriam invocar o espírito que estava fazendo aquele processo todo com a menina e deram a eles, ao grupo, o nome desse espírito. Era o nome de uma mulher chamada Germaine. E aí eles assim fizeram, de forma reservada, eles invocaram o espírito Germaine e tentaram conversar com ela, né? E aí eles receberam, antes de invocar esse espírito, eles receberam também um alerta de que não era um espírito fácil, que era um espírito que era muito dissimulado, que ele tinha muita astúcia, uma habilidade muito grande de ir se modificando, de ter aparência boa, mas tinha realmente um caráter muito mau. Portanto, era necessário que o grupo se dedicasse muito, tivesse muita observação, muito cuidado. E também eles recomendaram que quando esse grupo entrasse em contato com os pais dessa criança, que eles alertassem esses pais desse modo, desse espírito, que eles deveriam se tranquilizar o máximo possível, que não era para demonstrar medo, que eles deveriam, inclusive, não deixar que a menina tivesse contato com pessoas que pudessem falar que aquilo era uma maldição, que nada pudesse influenciar na cabeça da menina, que era criança, era facilmente influenciável. E aí eles alertaram bastante e o grupo, começou a invocar em algumas sessões e tentar conversar com a Germaine, né? As primeiras evocações que eles fizeram, esse espírito estava muito renitente, muito rebelde, dizia muitas coisas do tipo injúrias, não respondia às perguntas que eram feitas, não dizia por que estava fazendo aquilo com a menina. Aí, esse grupo, cuidadosamente, espera que a família esgote todas as possibilidades. Então, eles, né, era uma cidade pequena, eu tive o cuidado, abrindo um parênteses, eu tive o cuidado de verificar atualmente essa cidade, Marmande, na França, atualmente ela tem 18 mil habitantes. Vejo que eram, né, em 1864, era bem menor, com certeza. Então, eles tiveram esse cuidado de esperar que a família tivesse esgotado todos os recursos possíveis. Aí, quando eles souberam que já tinham feito tudo, ido para médicos, os médicos tinham ido lá, enfim. Aí, o grupo espera que a família esgote todos esses recursos com os médicos, com os padres e tudo mais, até convidar o pai da menina para ir à reunião. E convidam também que ele leve a menina junto. Quando o senhor Lohan, que era o pai da menina, e a Valentine, que era a menina, comparecem à reunião, aquele grupo evoca novamente o espírito Germaine. Só que daí a Germaine, por já ter comparecido em outras reuniões, já estava um pouco mais calma, porque ela já tinha ouvido bastante das conversas que havia tido no grupo espírita. Mas ela continua se negando a dizer o motivo pelo qual torturava aquela criança. E aí, nos 4 dias seguintes a essa reunião em que o pai e a menina compareceram, aí esse espírita, que era o coordenador, vamos dizer, do grupo espírita, vai até
à casa da menina, presencia a crise da menina, e com a imposição de mãos, ele consegue que a menina se acalme. Então, ele propiciou a ela um passe magnético, e isso foi o suficiente para ela se acalmar. E aí, ele se colocou à disposição, e mal ele chegava em casa, daí a pouco a menina já estava em crise novamente, já chamavam novamente, para que ele fosse acalmar a menina. Então, era só ele sair e mais uma crise acontecia, né? E aí, no quinto dia, depois disso, o pai e a menina foram novamente à sessão do grupo. E aí, os guias se manifestaram, convidando a Germaine a pedir a misericórdia divina, dizendo para ela que era vão, que não tinha sentido ela procurar na ação em relação à menina, na vingança, ela procurar calma, que o mais importante de tudo é que ela própria pedisse a os nossos guias, a toda a espiritualidade, a calma de que ela necessitava, né? E aí, eu só vou ler um trechinho do que os espíritos deram como mensagem para Germaine, porque realmente é uma orientação muito boa. Ouçam só. Retornai, pois, ao nosso conselho. Isso os espíritos estão dizendo para Germaine. Perdoai e vos será perdoado. Não procureis nos enganar, não creiais que apenas a aparência de franqueza possa nos seduzir, quaisquer que sejam os meios empregados por vós. Nós os conhecemos e vos oporemos nossa força e nossa vontade. Que vosso coração, enceguecido pelo sofrimento e pelo ódio, se abra à piedade e ao perdão. Não deixaremos de pedir ao Eterno e aos bons espíritos, seus mensageiros fiéis, para derramar sobre vós a consolação e o favor. O que queremos, Germaine, é vos livrar de vossos sofrimentos. Sereis sempre acolhida por nós como uma irmã, sereis socorrida. Não nos olheis, pois, como inimigos. Queremos a vossa felicidade. Não sejais surda às nossas palavras, escutai nossos conselhos, e dentro em pouco conhecereis a paz da consciência. O remorso terá fugido para longe de vós, o arrependimento terá tomado seu lugar. Os bons espíritos vos acolherão como uma ovelha perdida que terão reencontrado. Os maus imitarão o vosso exemplo. Nesta família onde provocais a maldição, não será falado de vós senão o bem. Haverá ali reconhecimento. Essa criança pedirá também por vós, e se o ódio vos desuniu, o amor um dia vos reunirá. Sempre se é infeliz quando se está alterado pela vingança. Aquele que perdoa está perto de amar. A felicidade e a tranquilidade substituem o sofrimento e a inquietação. Vinde, Germaine, vinde unir-vos a nós por vossas preces. Se vos obstinais em permanecer cruel com relação a esta criança, prolongareis e agravareis vossos sofrimentos. Nós iremos orar por vós e não cessaremos de pedir o fim de todos os vossos males. Germaine dizem aí, essa foi a comunicação que foi dada a ela, né? E a Germaine diz, então, que ela estava muito admirada dessas promessas, que ela não ousava acreditar, ela era muito desconfiada, e que ainda ela ia esperar para sentir se as preces que eles tinham prometido iam ter realmente o efeito que ela desejava, iam trazer para ela a calma que ela estava tanto buscando. E aí o condutor da reunião perguntou se ela aceitava deixar de atacar a menina em troca das preces. Ela disse que não pode contar o que houve, ela disse que não podia contar o que tinha acontecido entre as duas, por que ela atacava a menina, mas que as duas estavam muito ligadas e que elas lutaram muito e que então existia um motivo para essa luta. Tinha havido uma fatalidade que fazia a ligação entre as duas.
Ela vai embora, não promete que vai deixar de atacar a menina, mas ela quer sentir se efetivamente as preces que estavam sendo prometidas iriam trazer para ela a calma que ela desejava, que ela tanto buscava. E que ela achava que essa calma só viria quanto mais ela atacasse a menina, ela tinha que se vingar de alguma forma, por toda a luta que elas tinham tido em algum momento. E aí, ela vai embora, os guias espirituais orientam aquele grupo para que eles buscassem se reunir, rezar muito por aquela pessoa, pela Germaine. E aí, no dia seguinte, a menina não teve crise. À noite, na reunião, de novo, eles evocaram a Germaine. Aí eu não vou entrar em tantos detalhes, porque o relato é muito minucioso. Se vocês acham que eu estou sendo minuciosa, o relato é muito mais ainda. São páginas e páginas relatando todas as frases que foram trocadas, mas o que eu gostaria de trazer nesse momentinho, é essa reflexão, né, de que nas várias sessões em que esse espírito foi invocado, foi mostrado para esse espírito, para Germaine, que ela era considerada, que ela era ouvida, que ela tinha o direito de ser acolhida, que aquele grupo estava à disposição para acolhê-la. Inclusive, a orientação espiritual dos guias da casa foi no sentido de que, cada vez que ela fosse invocada e ela demandasse tempo, atenção do grupo, que eles privilegiassem, que eles dessem atenção, que ela precisava muito. Então, era através de toda aquela atenção, de todas as orações, de todo o acolhimento do grupo, que isso iria fazer alguma diferença para ela, e assim foi feito. Né? Então, ela foi invocada, daí ela conta com muita veemência tudo o que aconteceu com ela, o quanto que ela tinha sofrido desde que ela tinha desencarnado, que ela tinha realmente, ela não entrou em detalhes naquele momento, mas ela conta que ela tinha passado por situação muito complicada, mesmo encarnada, ela tinha sofrido muito, e depois, quando ela se encarnou, ela sofreu mais ainda, que ela, até aquele momento, ela sempre pedia que fosse auxiliada e nunca tinha recebido ou sentido qualquer tipo de auxílio. E aí, os guias do grupo orientam para que ela ficasse mais calma, dizem para ela que ela estava recebendo e ela iria continuar recebendo todo aquele acolhimento, todas as preces do grupo. E aí, as crises da menina já tinham diminuído muito, né? Os dias se passavam, a calma continuava e a Germaine foi comparecendo às reuniões do grupo, foi sendo ouvida, foi se sentindo compreendida. O pai e a menina, o senhor Lohan e a Valentine, também compareciam nas reuniões, então o entendimento da Germaine começou a ser ampliado e realmente as coisas foram se acalmando. Nesse trechinho, tem uma nota que o Kardec acrescenta e que eu acho que é interessante a gente ler. Olha só. Os espíritos, como se vê, não são nem inativos, nem indiferentes com relação aos espíritos sofredores, que é preciso conduzir ao bem. Mas quando a intervenção dos homens pode ser útil, deixam-lhes a iniciativa e o mérito, sob a condição de secundá-los com seus conselhos e seus encorajamentos. Então, aqui eu estou fazendo uma parte só para lembrar isso. Tem muita gente que pergunta assim, mas os espíritos não podem fazer tudo? Podem, podem. Mas o concurso dos seres encarnados, eles, na verdade, não é que seja imprescindível aos espíritos poderem, eles poderiam fazer. Mas o auxílio de um encarnado a um irmão desencarnado, a outro irmão encarnado, na verdade, está propiciando o bem para aquele que está fazendo o bem. Então, quando alguém trabalha numa casa espírita, ou que não trabalhe,
mas que faça o bem, que pratique o bem para outra pessoa, é uma oportunidade pela qual se tem de agradecer, porque é uma oportunidade que está sendo dada de a pessoa ficar com aquilo à conta de bem feito, de algum bem que foi feito. Isso que eu queria esclarecer. Porque qual é o meu objetivo trazendo essa história? Dá tempo de contar outra? Que a ideia é essa. Os espíritos que eventualmente estejam praticando o mal em relação a alguém, eles precisam de serem entendidos. E eles serão acolhidos em algum momento. E é necessário que eles tenham esclarecimento dos ensinamentos, do bem, né? Aqui na casa espírita, como nas casas espíritas sérias sempre se faz, a ideia é essa, é os espíritos terem a oportunidade de se manifestar, de serem acolhidos, de serem esclarecidos, né? E com a supervisão, como disse Kardec, sendo sempre secundados pela espiritualidade maior, né? Bom, nessa historinha, só para a gente arrematar, as reuniões continuaram, a Valentine passou a ficar bem, não teve mais as crises, Germaine continuou sendo convocada e comparecia às reuniões, e ainda houve, por um tempo, a necessidade de aplicação de passes magnéticos na Valentine, porque ela precisava de ser liberta. Aqui o termo usado na publicação foi a fim de purgá-la completamente dos fluidos maus e fortalecimento do seu organismo, né? Ela teve algumas crises, mas ela acabou sendo acalmada por passes, né? E nessas poucas crises em que ela ainda teve, a Germaine se manifestou e disse que é porque ela precisava ainda de alguma lição. Por quê? Com o fato dela ter tido algumas, né, várias crises, tá, desde criança e tudo mais, ela tinha ficado um pouquinho mimada. Então, era necessário que ela também fortalecesse o reconhecimento de que ela devia respeito aos pais, e era necessário que os pais também aprendessem que os pais têm a responsabilidade de dar limites aos filhos. Eles precisam saber disso para a boa educação dos filhos, né? E que era necessário que os pais compreendessem que havia muitos inconvenientes quando se cede aos caprichos dos filhos, né? E aí, a finalização dessa história é que não foi nenhuma dessas reuniões no grupo espírita, mas foi através de outra manifestação em que se soube do fato de o porquê da história por trás desses ataques da Germaine em relação à Valentine. E o resumo é mais ou menos assim. A Germaine, quando estava encarnada, tinha uma filha. Essa filha tinha 2 filhos. Um desses filhos era o senhor Lohan. Portanto, a Germaine tinha sido a avó do senhor Lohan, certo? Sendo que a outra criança da filha dela, portanto, a criança que era neta dela, não disse é menina ou menina, só diz criança. Essa outra criança foi assassinada pela Germaine. A Germaine atirou essa criança de um barranco e caiu num rochedo. E aí, obviamente, a filha dela, mãe da criança, mãe do senhor Lohan, ficou desesperada, revoltada com a mãe. Essa Germaine, que era a mãe dela, foi julgada, foi condenada, foi presa, passou anos na prisão. E depois que houve o desencarne tanto da Germaine quanto da filha dela, a mãe do senhor Lohan, elas no plano espiritual lutaram muito. Então, a filha, que tinha sido filha dela na encarnação, mas que tinha tido uma criança morta pela própria mãe, ela
lutou muito, queria vingança. E quanto mais ela lutava com a Germânia, mais a Germânia lutava com ela também. Queria se vingar dela, porque tinha sido atacada, então era um jogo com as duas. Elas passaram muito tempo lutando. Até que essa filha, que não é citado o nome, teve a oportunidade de reencarnar. E reencarnou como Valentine, como filha do seu Lohan. Ou seja, ela tinha sido mãe dele na encarnação anterior, desencarnou, depois de um tempo, voltou como filha dele, que era a Valentine. E aí a Germaine ainda ficava atacando a Valentine, que na encarnação anterior tinha sido filha dela. Então, ela queria se vingar por todos os ataques que ela tinha recebido na espiritualidade. Então, era uma vingança contínua, né? Essa é a história do motivo pelo qual a Germânia atacava tanto a Valentine. E essas comunicações foram feitas, se dando fatos e detalhes que não tinha como corroboravam essas informações. Mas o fundamental, quando eu conto este caso, e vou contar outro bem rapidinho, é esse, que o trabalho de um centro, o trabalho de um grupo que se dedique a auxiliar outras pessoas, encarnados ou desencarnados, é extremamente sério, né? E é proveitoso quanto mais isso é feito com muito amor, com muito respeito, com muito acolhimento, com muito entendimento, com muito conhecimento de todos os ensinamentos da doutrina espírita. Para tentar ser bem rápida, o segundo caso que eu citei é um caso que aconteceu em Barcelona, e um amigo do Kardec, o senhor Delane, escreve a Kardec, transmitindo uma carta que ele tinha recebido do amigo dele lá de Barcelona, contando o que tinha acontecido lá na Espanha. Então, o caso era o seguinte: uma senhora Rose, durante 15 anos foi obsediada. Ela tinha ataques espasmódicos, repetiam violentamente, e punham ela fora de combate. Ela se casou e, durante um tempo, ela começou a ter esses espasmos, esses ataques. Daí ela engravidou. Durante a gravidez, nada aconteceu, mas era só ela ter a criança, os espasmos, as crises vinham novamente. E nesse tempo se passaram 15 anos, né? Durante cada uma dessas crises, eram chamados médicos, eram solicitadas as ajudas de curas, de tudo quanto é recurso que a família tinha possibilidade, né? Às vezes ela sentia uma pequena melhora, mas daqui a pouco tudo voltava, ela chegou a ficar num espaço por 4 meses, num lugar afastado da casa dela, achou que estava curada, mas quando ela voltava para casa, tudo voltava novamente, né? E aí, durante um período, isso foi em 1864 também, ela passou a frequentar um grupo, e ela recebia, na verdade, um grupo não, uma pessoa que aplicava passes magnéticos nela. Então, ela estava recebendo um auxílio de magnetização. Acontece que esse magnetizador, ele só fazia esse trabalho de magnetização, de dar passes. Acalmava? Acalmava. Mas era necessário, ele não tinha condição de evocar nenhum espírito que, né, poderia estar com ela. E aí, ela estava sendo submetida a esse tratamento, e ela procurou, então, um grupo espírita que aceitou o caso dela. O grupo foi orientado que realmente era o caso de uma obsessão muito grave, muito séria, e esse grupo foi orientado a evocar esse obsessor. E esse grupo teve muita dificuldade a que esse obsessor comparecesse. Na primeira reunião que eles foram, ele foi muito violento, não respondeu às perguntas que foram feitas, ele se lançou sobre a Rose, ele teve que ser, né? Era um médium, gente, vocês sabem, né? E ele foi contido. Depois de algumas sessões,
ele foi ficando um pouco mais calmo, foi conseguindo escutar o que era conversado com ele sempre se mostrava ainda muito rebelde, e depois ele começou a ouvir os esclarecimentos que eram dados a ele, a conversa que se fazia, se pedia que ele contasse o que é, por que ele estava fazendo aquilo. Ele não contou o motivo que o levava a atacar a Rose, mas ele disse que ele precisava realmente ser acolhido, e devagarinho ele começou a se acalmar e as crises da Rose foram passando. Depois de várias sessões, ela começou a não ter mais crises, e esse espírito, sempre que era evocado, comparecia e cada vez mais calmo e foi sendo elucidado, né, das verdades do bem. Então, também é preciso, aqui na publicação é ressaltado isso, é preciso também dizer que a própria Rose contribuiu poderosamente para a cura dela, porque ela teve o cultivo da fé, o fervor dela nas orações, sua confiança no Criador, e também reprimindo o caráter dela, que era naturalmente dominador. Aí, conforme o obsessor foi se acalmando e foi sendo esclarecido, a Rose continuou sendo submetida a magnetizações, a fim de fortalecer também todo o perispírito dela, né? E a publicação traz a notícia de que, com a ajuda de todos os bons guias, esse obsessor está num bom caminho, né? E que houve uma última comunicação em abril de 1865. Veja, a Rose foi procurar e as coisas foram narradas em julho de 1864. Em abril de 1865, o tal ex-obsessor, no caso, faz uma comunicação dizendo que ele havia reconhecido que ele tinha feito mal. Só a única explicação que ele deu foi por ressentimento, por vingança e por ambição. Mas que ele reconhecia que ele havia recebido assistência e que ele, então, estava pedindo perdão a Deus por tudo que ele havia causado. E depois dessa comunicação do Espírito, que ele se identificou como Pedro, foi recebida uma mensagem dos guias espirituais para o grupo espírita. Aí é um outro trechinho que eu leio, olha só que interessante. A cura chega ao fim. Agradecei a Deus que consentiu satisfazer vossas preces e se servir de vós para que o inimigo obstinado tenha se tornado hoje um amigo. Porque estejais seguros que esse espírito fará um dia tudo o que puder por essa pobre família que por tão longo tempo atormentou. Mas vós, caros filhos, não abandoneis nem o perseguidor, nem a perseguida. Ambos têm ainda necessidade de vossa assistência. Um para sustentá-lo no bom caminho que tomou. Evocando-o algumas vezes, aumentareis a sua coragem. A outra, que é a Rose, para dissipar totalmente o fluido malsão que por tanto tempo a envolveu. Fazei-lhe de tempos em tempos uma abundante magnetização, pois sem isso ela se encontraria ainda exposta à influência de outros espíritos malévolos, porque sabeis que não faltam deles e tereis que lamentá-los. E o Kardec termina esse artigo dizendo que os fatos de cura, como este de Marmande e o de Barcelona, sem dúvida, são um encorajamento. São também excelentes lições práticas que mostram a quais resultados se podem chegar pela fé, pela perseverança e uma sábia e inteligente direção. Mas o que não é um menor bom ensinamento é o exemplo da modéstia, da humildade e do completo desinteresse moral e material. É nos centros animados de tais sentimentos que se obtém esses maravilhosos resultados. Porém, desde que o orgulho ali penetre, desde que o bem ali não seja mais feito exclusivamente pelo bem e que se procure a satisfação do amor próprio, a força declina.
Notamos igualmente que é nos centros verdadeiramente sérios que se fazem mais adeptos sinceros, porque os assistentes são tocados pela boa impressão que recebem, ao passo que nos centros levianos e frívolos não se é atraído senão pela curiosidade. É compreender o verdadeiro objetivo da doutrina, empregá-la em fazer o bem aos desencarnados como aos encarnados. É pouco recreativo para certas pessoas, é preciso nisso convir, mas é mais meritório para aqueles que a ela se devotam. Também estamos felizes de ver se multiplicarem os centros que se entregam a esses úteis trabalhos. Ali a gente se instrui prestando serviço e os assuntos de estudo não lhes faltam. São os mais sólidos sustentáculos da doutrina. Então, nesse dia de tratamento espiritual, o meu objetivo foi que a gente falasse de casos práticos que realmente ocorreram, foram noticiados. Ah, Fran, faz muito tempo. Faz muito tempo. Mas esses são apenas 2 exemplos. Esses casos vivem ocorrendo, aqui a gente tem experiências nesse sentido. O mais importante de tudo é como concluiu Kardec. O mais importante de tudo é que a gente tenha consciência de que a gente, estando trabalhando e buscando crescer, aprender, nós estamos fazendo não só o bem para aqueles que comparecem encarnados e desencarnados, mas especialmente estamos fazendo o bem por nós mesmos. E independente de estarmos frequentes fisicamente num centro espírita, é importante que cada um de nós amplie a nossa consciência no sentido de que todo o bem que a gente faça, a nós será revertido. Tá? Então, é isso. Hoje era essa minha contribuição. Eu espero que a semana de todos seja de muita paz. E agora nós vamos fazer a nossa magnetização, colocar a nossa energia, os nossos pedidos, para que nós sejamos auxiliados pelos bons espíritos, a que a nossa água seja magnetizada, fluidificada, como vocês acharem melhor dar nome, tá bom? Alguém quer se colocar para fazer oração? Então, sou eu mesmo. Divino Mestre, amigo, irmão, Mestre Jesus, pedimos que abençoe essa água, abençoe a cada um presente neste momento, ouvindo estas palavras, que envolva todos nós no vosso manto sagrado de paz, de luz e de amor, que sejamos abençoados, que possamos ser protegidos e que possamos ter sempre a clareza, o discernimento para fazermos a nossa parte, para conseguirmos agir com sabedoria, com respeito e com amor aos nossos irmãos em humanidade. Agradecemos profundamente por todas as bênçãos que temos recebido, por todas aquelas bênçãos que recebemos e às vezes das quais sequer tomamos conhecimento, por todos os livramentos que nos envolvem e que também muitas vezes sequer nos tomamos como conscientes deles. Agradecemos pelo alimento, pelo nosso lar, pelos nossos amigos. Agradecemos por todas as condições de que dispomos e rogamos, Senhor, que possa fazer chegar ao coração de cada ser que esteja nesse momento endurecido, que possa de alguma forma ser iluminado, ser abrandado, a fim de que o bem possa se espalhar nessa nossa terra. Gratidão, Senhor, e oramos. A vossa Mãe, Maria Santíssima, por nos envolver também com o manto sagrado. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
A gente agradece profundamente a cada um que esteja ouvindo neste momento. Muito obrigada pela participação, pela paciência de ouvir, e que tenhamos todos uma semana de paz. Que nosso espírito também possa se abrandar e que a gente consiga sempre orar, mesmo por aqueles a quem a gente, de alguma forma, não queira tão bem, ou de quem, de alguma forma, nós não estejamos recebendo muito bem, mas que nós consigamos sair de nós mesmos, que nós consigamos receber as orientações espirituais de olhar com amor para todos, independente de quem seja. Boa semana, gente. Eu vou liberar aqui para que vocês façam aquele boa noite em conjunto e que a gente possa escutar pelo menos um pouquinho a palavrinha de vocês. Eu hoje não falei, mas se alguém quiser fazer alguma observação, gente, já sabe, né? Pode fazer assim que a gente abre o microfone a qualquer momento, tá? Então, cada um possa liberar o seu microfone e a gente se despede até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Viu? Beijo, boa noite. Boa Tchau. noite, Camille. Boa noite, gente. Até a Boa semana, se Deus noite. quiser. Boa noite. Tchau.